Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, bom dia, paz, saúde, alegria, prosperidade, que a abundância de Deus venha sobre a sua vida. Mas eu quero perguntar para você, você tem andado na fé para ter essa abundância de Deus? É muito importante. As bênçãos nós queremos, todos nós queremos, mas você também está fazendo a sua parte? Se creres, verás a glória de Deus. Quer ver a glória de Deus? Tem que crer, tem que acreditar, tem que mergulhar no oceano do Espírito Santo, nas águas do Espírito. Você tem que realmente se doar de corpo, alma e espírito. É isso, minha gente, de fé em fé, com 3 palavras hoje: fé, força e atitude. Tem gente que tem fé, tem uma força, mas não tem a atitude correta. Mas quando você trilha nessa caminhada, fé, força e boas atitudes, as coisas fluem, as coisas acontecem, tudo começa a acontecer de uma forma extraordinária. Então, que hoje seja um dia extraordinário, que possamos sempre ser gratos a Deus, ser gratos a pessoas que são bênçãos em nossas vidas, e isso é muito importante. E tem tudo, minha gente, para termos um dia realmente excelente, que a nossa confiança está em Deus. Aquele que disse, haja luz, e houve luz, e a coisa fluiu, a coisa aconteceu, e tudo que Deus fez, ele disse, foi muito bom, ficou muito bom. Ele gostou das obras que ele fez, de tudo que ele criou. Ele disse, olha, ficou bom demais, tá certo? Então é isso, então vamos celebrar esse dia, vamos agradecer, vamos dar risada, vamos celebrar, vamos falar de Jesus, vamos semear a paz, vamos semear a alegria, e onde você entrar, qualquer ambiente que você entrar, faça a diferença. Não permita, preste atenção nessa dica, preste atenção nessa orientação, não permita que ambientes negativos, que ambientes incrédulos venham contaminar você. Peça a Deus, Senhor, me proteja de ambientes negativos, porque nós entramos em vários ambientes, não é verdade? Você vai num lugar, vai num bairro, numa cidade, numa loja, na empresa, a gente se movimenta, é ou não é? Então você tem que se blindar. Então, que você não seja influenciado por aquele ambiente ruim, mas que você possa, com a sua presença, influenciar aquele ambiente. E se você entrar num ambiente de fé, ambientes maravilhosos, então melhor ainda, né? Então é isso. Sempre eu digo, não ame as pessoas. Tenha o amor de Cristo para com todas as pessoas, mas não permita que o desânimo do outro contamine você. É uma maneira de você vencer na vida, né? Então isso é muito importante, sempre eu fico pensando nessas coisas e busco colocar isso também em prática para que ambientes negativos, ambientes de notícia ruim venham atrapalhar a minha vida, né? Então todo mundo enfrenta problemas, desafios e assim por diante, mas você tem que ter esse discernimento espiritual. E uma coisa bonita é ter discernimento espiritual, ter o discernimento de um ambiente. Você chega num lugar, você já faz uma leitura espiritual daquele ambiente. Isso é sensacional, que o Espírito Santo nos dê cada dia, a você e a mim, a todos nós, esse discernimento, essa capacidade espiritual de discernir ambientes. Isso é sensacional. Você já fez a sua declaração de amor para Jesus? Você disse que o ama? A Jesus, a Deus, ao Espírito Santo, a Trindade. Olha só que coisa linda. Jesus me ama. É tão bom saber disso, né? É tão gostoso saber que Jesus ama a gente. Ele ama, ele pega uma pessoa e ele vai transformando a cada dia. Então Jesus ama você. Isso aqui não é uma frase qualquer. Me lembro muito, um tempo, talvez uns 3 anos atrás, mais ou menos, fui a um mercado próximo da minha casa e saí ali do mercado, como é perto, e passando numa calçada ali, e de repente eu estava sozinho, passando naquele local,
E vem um senhor, que eu não sei quem é, não o conheci, não fiz amizade. Assim, ele aparece, ele olha para mim e ele disse assim: jovem, Jesus te ama. Fiquei feliz 2 vezes. Primeiro porque Jesus me ama, ele falou isso. Segundo que ele me chamou de jovem. Disse: jovem, Jesus te ama, né? E ele desapareceu, era um ser humano, mas tem hora que eu penso que era um anjo, né? Ou foi Deus, usou. Eu sei disso, mas quando ele falou Jesus te ama, ele me pegou de surpresa. Sério. Eu sei que é verdade isso. Mas Deus sabia o que eu estava pensando na minha cabeça. Porque a gente pensa, né? Quem não pensa não é humano, né? Não, você pensa, né? E justamente quando ele falou Jesus te ama, jovem. Nossa, foi então um impacto tão poderoso. E às vezes as pessoas dizem pro outro: Jesus te ama, né? E às vezes fica assim aquela coisa meio no automático. Mas é verdade, Jesus me ama. E Jesus ama você também. Então guarde isso, Jesus ama você. Porque eu percebo assim, que às vezes tem alguns filhos e filhas de Deus que às vezes está passando um momento de turbulência na vida, em alguma área assim, parece que a coisa está meio esquisita. Então às vezes em vez dele se aproximar mais de Deus, em vez dele falar: Deus, eu vou vencer essa e tal, às vezes ele fica meio chateado com Deus. Acho que Jesus não me ama, acho que Deus não me ama porque eu estou passando por isso. Não é porque você está passando por uma luta, seja luta, prova, desafio, problema, dê o nome que você quiser aí, que está tentando tirar sua paz. Não é por isso que você está passando por isso que ele não te ama. Então não confunda as coisas. Você está entendendo? Então Jesus nos ama, independente da situação. Então, esse amor por Jesus. Porque às vezes eu vou ser sincero com vocês, como eu sempre tenho sido, graças a Deus, né? Às vezes a pessoa, principalmente cristãos, eles acostumam, né, para servir a Deus e fica num piloto automático e esquece da essência. Da essência, sabe? Então uma frase dessa, Jesus te ama, depende de quem fala e como fala, pode não significar nada. Mas vai depender muito de quem fala e de quem recebe. Quando aquele homem estranho, que eu nunca vi na vida, me disse aquilo: Jesus te ama, jovem. Eu acho que eu só falei amém e segui a minha caminhada, né? Você entende? Mas foi um marco. Marquei tanto na minha vida que eu estou sempre falando, de vez em quando eu estou falando isso aqui. Você está entendendo? Então é isso. Às vezes Deus vai ministrar na tua vida na simplicidade. Vai ministrar você, de repente você está olhando um pássaro, um dia eu estava olhando um passarinho, né? E ele pertinho de mim, cheguei a fazer até uma foto dele, filmei, ele ficou pertinho, passarinho, aí você olha o pássaro, o que tem a ver? Aí você vai para a Bíblia, Jesus, ele está dizendo: olha as aves do céu, olha os pássaros, se eu cuido deles, imagina vocês. Então o próprio Jesus, nos seus belos ensinamentos, ele comparou aqui, está escrito aqui em Mateus capítulo 6, ele fala justamente do cuidado dele para conosco. A partir do verso 25 de Mateus 6, Jesus que falou isso aqui, foi registrado no livro de Mateus, capítulo 6, verso 25. Jesus fala assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou preocupados quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olha, que ensinamento! Só esse versículo aqui dá para a gente falar muita coisa. Então, ele está ensinando aqui nós confiarmos nele. Ele está dizendo aqui: olha, não andeis cuidadosos, que significa o quê? Não andeis preocupados, ansiosos, com medo. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, gente, preste atenção. Ele está fazendo uma pergunta. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Então você tem valor. Você, meu amado e minha amada, tem valor. Muitos estavam perdidos, desorientados, sem rumo, sem direção. Aí Jesus entra na sua vida e dá direção para você.
dar orientação para você. Oh, Ramai, quando eu falo disso, fico emocionado. Há uma unção do Espírito Santo, porque eu estou falando de Jesus. Eu estou lendo o que Jesus falou. Preste atenção, meus amados e queridos, preste atenção. Não deixe que as turbulências da sua vida criem ruídos no teu ouvido e você não ouve daí a voz de Deus. Você precisa compreender que existem os ruídos. O que é um ruído? Um ruído é um barulho que você não ouve direito, você não entende o que o outro está falando. Então o nosso inimigo espiritual, ele é tinhoso, malandro. Então ele tenta provocar algumas ondas de turbulência para criar ruído, para você não ouvir a voz de Deus, para você não ouvir o que Deus quer falar com você. Então Deus, ele fala. Eu tenho aprendido isso na vida. Às vezes, andando na cidade, a pé, ou às vezes no carro, ali sozinho, de repente, eu vejo algo, Deus fala, Deus ministra, nos detalhes, em coisas que parece que não significa nada, de repente tem um baita de um significado. E geralmente o ruído é um barulho, você não compreende, você não entende. Então o inimigo, nosso inimigo espiritual, o que ele quer? Que você se perca nos barulhos da vida. E esqueça que existe um Deus que te ama. Jesus deu a sua vida. Jesus se entregou. Jesus entregou a vida dele para salvar a nossa vida. Estávamos numa situação muito complicada, mas Jesus veio resolver essa situação. Então, se você está entendendo isso aqui, e de fato você é um seguidor de Jesus, ou um discípulo de Jesus, ou é um cristão, que realmente você tem que compreender isso. Você tem que entender essa questão. Jesus, ele não engana ninguém. Ele falou, olha, se vocês querem caminhar comigo, tem um preço a ser pago. Vai ter incompreensões, vai ter tempestades, vai ter aflições. Então Jesus disse que passaríamos por isso, mas ele disse, olha, mas fica tranquilo. Eu vou deixar a minha paz com vocês. Eu vou estar com vocês. Aliás, ele diz, estou com vocês. Olha que lindo. Estou com vocês. Compreendeu? Porque quem não entende isso aqui, aí ele pensa que Deus está com ele só quando tudo está dando certo. E quando parece que está dando tudo errado, parece que a coisa não anda, não vai, parece que tem uma trava, um negócio. Aí Deus está falando, ele cuida de cada detalhe. Ele sabe de todas as coisas. Aí Jesus, ele continua, aí que ele fala dos pássaros, né? Em Mateus 6, 26, ele diz assim, olhai para as aves do céu. Por isso que eu falei que eu estava num lugar bonito aqui em Curitiba, tem vários parques, quem mora aqui sabe. Eu estava em um desses parques ali, e inclusive eu estava ali para gravar um episódio para mandar para uma certa emissora de rádio. Eu fui lá, num canto, estava silêncio, num local assim onde eles têm um local que a pessoa pode fazer um churrasquinho ali, mas eu estava sozinho ali e estava num ambiente bem tranquilo, e eu preparei ali o meu kit de gravação e comecei ali a gravar, a pregar a palavra. De repente veio um passarinho e ficou me escutando. Na hora eu lembrei desse texto aqui, olha o passarinho aí que Jesus está falando, né? As aves. E foi tão lindo essa gravação, ficou tão sensacional, era em áudio, né? Que quando foi para o ar, saiu o canto dos pássaros. Falei, Jesus, que lindo! Jesus me mandou uma orquestra de pássaros, os passarinhos cantando, os passarinhos louvando e eu pregando ali para os passarinhos. Não que eu estava pregando para os passarinhos, eu estava pregando porque eu estava gravando um episódio para mandar para as emissoras de rádio. Além dessa, a gente tem outras emissoras que nós gravamos vários episódios e enviamos para pregar o evangelho aí para o Brasil inteiro e para o mundo também, né, pela internet. Então eu estou relatando que eu estava gravando. E nessa gravação ali, e os pássaros chegaram. Chegou um aqui, outro ali, né? E eu fiquei mais inspirado, né? E continuei falando ali. Foi uma coisa assim tão linda, né? Que se tivesse alguém filmando ali, talvez se estivesse filmando não saía tão perfeito, porque foi tudo natural. Eu falando de Jesus, pregando a palavra, gravando com essa inspiração que eu estou aqui nesta manhã, e de repente Deus ali envia pássaros, eles cantando.
Apenas de repente uma senhora vem lá numa calçada, quietinha com o seu cãozinho. Aí quando eu vi o cachorrinho, em pensamento eu falei, Jesus, não deixa esse cachorro latir. Em pensamento, eu pensei assim, mas o cachorrinho ficou quietinho, deu tudo certo, né? Aí foi sensacional, quer dizer, então, às vezes eu gravo certos episódios em áudio em lugares que você não faz nem ideia. E aí eu conto alguns casos aqui, né, que eu acho que é legal, que é relevante, para você entender que Deus é maravilhoso. Eu fiquei tão feliz ali, né? Sabendo que aquela palavra impactou milhares de pessoas e eu estava num cenário da natureza, num parque aqui de Curitiba, gravando mais um ensinamento da palavra de Deus. Então, meu amado, o que eu aprendo com essas coisas que Jesus está falando aqui? Ele está dizendo, olhai para as aves do céu. Aí Jesus fala assim, olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai, aqui ele está falando de Pai, né? O Deus, o P maiúsculo, Pai celestial, as alimenta. Então ele está dizendo que o Pai celestial é que alimenta as aves. Olha só, olha que interessante esse ensinamento. Vai prestando atenção. Ele alimenta, está escrito aqui. Não, aí Jesus faz uma pergunta para mim e para você, abençoado e abençoada. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então ele não desvalorizou as aves, porque afinal de contas Deus que criou tudo, né? Os pássaros, os animais, tudo, né? Ele criou tudo, foi Deus. Não é? Então ele está dizendo assim, ó, não tendes vós muito mais valor do que elas? Ele está dizendo, vocês não têm mais valor do que elas? Se as aves do céu são alimentadas pelo Pai Celestial, imagina vocês, meus filhos e filhas. Entendeu, meu amado? Entendeu, minha amada? Essa palavra aqui é para fortalecer o teu espírito, renovar as suas forças. E eu creio que o Espírito Santo está fazendo você entender o que você precisa entender. E pare de ficar ouvindo esses discursos de gente pessimista, discurso de gente incrédula, que não tem compromisso com Deus, que não tem compromisso com a verdade de Deus. Pare de ficar correndo para lá e para cá, querendo que Deus revele, fale. Pare com isso, que você pode cair numa fria, numa cilada do inimigo. Nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus basta. Claro, eu acredito nos dons espirituais. Claro, Deus nos usa também. Ele usa quem Ele quiser. Claro que Deus pode usar. Acreditamos-se nos dons espirituais. Mas você tem que entender que a palavra está garantida aqui. Você está entendendo? Quando Deus fala algo, Ele vai falar o quê? Para edificar. Para fortalecer a sua fé. Ou se você está fora dos propósitos de Deus, Deus pode falar algo para você se tocar. Opa, tem que voltar ao primeiro amor. Talvez alguns estão precisando voltar ao primeiro amor. Qual que é o primeiro amor? Lá atrás, quando você teve aquele lindo encontro com o maravilhoso Jesus. Quando Ele te abraçou, quando Ele perdoou os seus pecados, quando Ele começou a fazer mudança na tua vida, e você, em nome de Deus, o amor que você tem ainda, ou tinha pelo menos naquela época, de repente ele deu uma esfriada. Se esfriou. Então entenda, gente, estamos vivendo um tempo de despertamento espiritual, de avivamento espiritual, e o avivamento começa com arrependimento. Talvez algo na tua vida está uma trava, porque você está precisando se alinhar com Deus. Talvez você está desalinhado com o propósito de Deus para a sua vida. Existem coisas que podem bloquear a nossa vida quando nós fugimos dos propósitos de Deus. Lembra do personagem que é bíblico, o livro de Jonas? Deus tinha um propósito na vida de Jonas para ele fazer uma missão numa cidade chamada Nínive, né? Deus falou, Jonas, você vai para lá. Tem que salvar aquele povo lá, mas você vai ser minha boca lá. Entendeu? E Jonas foi e comprou uma passagem lá, que era de navio, né? Só que em vez dele comprar para Nínive, que era o endereço que Deus já tinha dado para ele compra para outra região, para Tarsis, como se fosse o oposto.
Ele comprou a passagem para o endereço errado. Mas Deus não mandou ele para esse endereço. Deus falou, você vai para Nínive, Jonas. É lá que eu tenho um propósito com aquela cidade, com aquele povo, e você é o meu representante lá. Mas Jonas não gostou da ideia. Amado e amada, abra os teus ouvidos espirituais, fique esperto. E aproveite esse período da sua vida para fazer uma análise. Eu sempre estou ensinando isso aqui. Porque às vezes muitos cristãos, talvez na sua simplicidade ou ingenuidade, eles querem o quê? Ora aí para resolver meus problemas. E às vezes ora e não resolve. Por quê? Porque eles estão desalinhados com o projeto de Deus. O projeto de Deus é o melhor para a nossa vida. Entendeu? E eu não estou falando aqui de religião, estou falando de Jesus. Estou falando da presença de Deus, do Espírito Santo em nossa vida. Estou falando desse movimento espiritual de Deus na vida de pessoas como eu e você. Somos imperfeitos, não somos perfeitos, você também não é perfeito, mas Deus quer pessoas imperfeitas e Ele quer trabalhar em nós e através de nós. Eu sou boca de Deus, você é boca de Deus. Se não for boca de Deus, é boca de outra coisa. Entendeu? A Bíblia ensina que de um local que sai água ali, não pode sair água doce e água amarga. Ou é uma água doce ou é amarga, ou é uma ou outra, não tem como as duas estarem junto. Tanto é que quando Deus criou as coisas, teve um momento ali que ele falou assim, e ele separou o dia da noite, ele separou as trevas. Então, não tem como, não tem liga. Luz com trevas não bate. Ou é luz ou é trevas. Se a luz chega, a treva tem que sair. Entendeu? E Jesus, ele diz, olha, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. É isso aí. Por que o mundo está desorientado, a maioria dos habitantes da Terra? Porque eles não têm essa luz, que é Jesus. Eles não entenderam ainda. Por isso que temos que pregar o evangelho. Por isso que você tem que, onde você for, seja luz. Aliás, Jesus fala isso. Jesus diz assim, olha, vocês são sal da terra e luz do mundo. Olha aí, tá vendo? Então é isso aí. Por isso que quando uma pessoa que tem essa luz de Jesus na vida dele, se ele chega em alguns ambientes, ele poderá ser bem recebido e às vezes não. Porque se você chega num ambiente de trevas, as trevas não gostam quando chega alguém da luz, alguém que é iluminado, alguém que tem a presença do Espírito Santo. E quem tem a presença do Espírito Santo, não precisa nem abrir a boca, só a presença já impacta aquele ambiente. Porque ambientes físicos, né, geografias, existe isso. Na época lá de Jesus, por exemplo, existia lá, lembra do endemoniado gadareno? Então, em Gadara. Então, aquele cara era de Gadara. Então, ele era um endemoniado de gadareno, diz a Bíblia. Então, ele tinha ali muitos espíritos maus, vamos usar esse termo, na vida dele. E quando Jesus passa por lá, o espírito falou na boca daquele cara. Não queria que Jesus fosse para lá, mas Jesus foi. Quando Jesus chega, aquele homem é salvo. E aquele homem foi liberto daqueles espíritos malignos que estavam no corpo dele. Você está entendendo? Então, meu querido e minha querida, quem está me ouvindo neste momento, seja aí no seu ambiente residencial, sua casa, seu lar, seja no seu escritório, de onde você estiver me escutando. É um ambiente físico. Então eu creio que se você está recebendo essa palavra, não só no teu intelecto, mas no teu espírito, porque quando você recebe a palavra de Deus no espírito, você entende com mais facilidade. Porque Deus é espírito. E os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Entendeu? Então, o que Deus está falando? Que Ele cuida, mas que a gente tem que andar no propósito dEle. Às vezes a gente fala, Senhor, eu quero isso, isso, isso. Não tem problema você querer coisas e apresentá-las diante de Deus. Por isso que nós oramos. Isso não é errado, você desejar coisas, querer coisas, seja lá o que for. Agora, se essas coisas que você deseja, algumas delas estão fora do plano de Deus, você não vai tê-las, ou você não as terá. Compreendeu? Às vezes a pessoa tem um desejo, tem desejo que é bom, tem desejo que é maravilhoso, mas tem gente que tem desejos ilícitos, desejos impuros, desejos maliciosos. Então,
não bate com a palavra. E quando não está alinhado com a palavra de Deus, com aquilo que Deus tem para você, isso aí é perder tempo. Entendeu? Você tem que se alinhar aos projetos de Deus. Então que nesse dia, nessa hora, nesse momento que você está me ouvindo, que você possa falar: Jesus, eu quero se alinhar com o teu projeto para a minha vida. Jesus, eu quero estar alinhado com aquilo que o Senhor quer para mim. Eu tenho falado constantemente. Quase todas as manhãs nas minhas orações particulares, que eu não vou falar o que eu oro, que aí é uma questão particular, mas em alguns trechinhos, às vezes eu falo aqui. Uma delas eu falo: Jesus, olha, Jesus, o que o Senhor está fazendo na terra e ainda vai fazer através do teu povo, Senhor, eu quero estar na tua agenda. Eu quero estar cumprindo a minha missão. Eu quero cumpri-la. Quero estar na agenda de Deus. Quero estar nos planos de Deus e obedecer aquilo que Deus está me dando para fazer. No caso lá do Jonas, Deus falou: vai para Nínive. O camarada vai lá e compra passagem para outra região, para Tarsis. Não vou falar muito dessa história, mas procure na Bíblia aí. Está no Antigo Testamento o livro de Jonas. Leia, são poucos capítulos. Leia, você vai entender essa história. Quem sabe você está dando uma de Jonas também. Hã? Deus falou que é para fazer uma coisa, você não quer fazer. Aí travou tudo na tua vida. Tem coisa que pode travar. Não é que Deus enviou algo para travar a tua vida. Se Deus mandou fazer uma coisa e eu não faço, então é uma desobediência. Pensa nisso. Analise. Porque coisa ruim, mal, é do inimigo. Deus não vai mandar o mal para você. Mas se eu desalinhar com os planos de Deus, eu vou ter consequências. Estamos na graça, Deus nos ama. Vai lembrando o que eu falei. Jesus te ama, Jesus tem planos maravilhosos para mim e para você. Jesus tem o melhor para nós. Entendeu? Agora, não é porque ele tem o melhor que vai vir assim de mão beijada, como diz, né? Tem um preço, meu amado. Às vezes é o preço de você deixar de fazer certas coisas. Não é? Aí é com você. Você tem que entender o que Deus está falando aí. Então veja bem. Voltando aqui em Mateus 6, verso 26. Jesus fala: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Aí Jesus continua fazendo outras perguntas. Você tem que entender as perguntas de Jesus. Preste atenção. Outra pergunta que ele faz. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Você está entendendo? Com todo o nosso cuidado, nosso zelo, né? Nossos detalhes da vida, quem está no controle de tudo é Deus. Se eu estou aqui, porque Deus está me dando vida. Vida. Está entendendo? Vida, para viver, para cumprir a minha missão, para ensinar os princípios da palavra. Deus me deu essa missão, Deus me deu essa vocação. No meu caso é uma vocação. Se não tivesse sido vocacionado, eu estaria fazendo outras coisas importantes também. Tem muitas coisas importantes. E eu quero abrir um parênteses aqui, dizer para você, ouvinte, você que é um empregado, um trabalhador, talvez um empreendedor, um empresário, pequeno, médio ou grande, entenda, tudo que eu estou pregando é para nós. Mas eu posso estar falando com pessoas que vão crescer muito na sua empresa, no seu negócio, no seu empreendimento, ou um funcionário que vai prosperar muito nessa empresa. Então, tudo você tem que entender que é para um plano de Deus, é para a glória de Deus. Mas nunca esqueça que é Deus que está cuidando de você. É Deus que está dando para você oportunidades, abrindo portas de acesso. Deus que está te permitindo se conectar com pessoas importantes. É isso mesmo. Ou pessoas importantes, assim, uma pessoa que você conhece e de repente através daquela pessoa vai gerar algo bom para você e para outra pessoa. Pense nisso. Então você tem que ser um pouco mais criativo. Eu percebo que as pessoas, a mente de muita gente, ela não está mais criativa. Ela está só vivendo do passado. Ai, como era bom o ano de 1000 e não sei das quantas. Ai, como era... É bom, eu também tenho lembranças. A gente não vai pagar história. Eu também tenho muita história boa para contar que foi bom, está maravilhoso, mas hoje também tem que ser melhor. Independente das mudanças climáticas, independente das mudanças do comportamento humano. A gente sabe que o comportamento humano, isso é mundial, não está igualzinho como antes. É o famoso o tal do mundo líquido, né? As pessoas se descartam com facilidade,
Né? Muitas pessoas elas não querem ter aquele relacionamento legal, né? Mas de repente elas estão ali, de repente corta a amizade, não quer falar mais. É uma coisa sem graça, parece esquisito, né? É muito esquisito esse negócio. Mas isso tudo faz parte de um contexto, alguns casos de esfriamento na fé, né? Do tempo do fim. Isso está tudo codificado na Bíblia. Entendeu? E a gente vai ensinando aqui para você compreender. Então Jesus falou que seriam dias difíceis. Não é? O apóstolo Paulo vem com seus ensinamentos, dizendo que nos últimos dias muitos se apostatariam da fé, muitos que acreditavam em Deus passarão a não acreditar, mas tem um outro lado também, que vai ter um grande despertamento espiritual e vai ter uma grande salvação mundial de muita gente, de várias nações que conhecerão Jesus. Então o que você tem que se cuidar é para você não se esfriar na fé, é para você não voltar ao passado miserável que você tinha lá atrás. Ser passado é lá atrás, obviamente, né? Você está entendendo? Então é isso. Então você tem que cuidar do teu relacionamento com Deus. Você tem que cuidar, né? Esse cuidado, esse amor por Jesus, porque eu já falei e vou repetir. Jesus te ama. Agora eu pergunto, você ama Jesus? Claro, pastor, que eu amo. Então não larga ele não. Porque quem se ama não se larga. Quem ama de verdade passa turbulência, mas não desiste. Fazendo uma analogia com o casamento, né? O marido e a esposa, quando eles se amam, eles passam a luta junto, né? Eles passam um momento de escassez junto, mas quando vem o tempo de abundância, eles continuam junto. Não desistem. Não vão parar por causa de um problema e vão tentar resolver aquilo ali. Então é isso. Mas tem gente que não persevera. Ela não é perseverante, tem que ser perseverante e, em alguns casos, persistente naquilo que realmente tem que ser persistir, fazer a coisa certa. Então é isso que Deus está falando. Deus está ministrando aqui sobre nós. Daqui a pouquinho eu vou orar por você. Olha que lindo isso aqui. Quando Moisés, aqui ele traz a lembrança do povo, que dizem por aí, não sei se você já ouviu, dizem por aí, que o brasileiro tem memória curta. É um ditado, né? Não sei se é só brasileiro, às vezes os outros povos também. Né? O que é memória curta? Esquece fácil as coisas. Mas eu descobri que o povo lá também, o povo de Deus, que estava ali sendo liderado por Moisés, também, eles esqueciam. Eles esqueciam daquilo que Deus fez, eles esqueciam que Deus abriu o Mar Vermelho, eles esqueciam das bênçãos. Aí Moisés vinha e falou, pessoal, vamos fazer uma reunião aqui e vamos trazer à memória todos os benefícios que o nosso Deus fez por nós. Aí ele começava a repetir os seus ensinamentos. Então nós temos que entender isso. Aí ele relata que se você ler, por exemplo, Deuteronômio 8, a partir do verso 1, ele vai falando. Né? Ele vai ali relembrando o povo. Ele vai contando as maravilhas que Deus fez e aquilo que Deus ainda faria na vida daquele povo. Entendeu? Aí no verso 18, Deuteronômio 8, 18, ele diz assim, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder. É Ele que te dá força. Essa força aqui significa vigor, energia, capacidade, poder, recursos, substância. Olha que capacidade, habilidade. Então peça a Deus, Senhor, me dê capacidade para melhorar aqui nesta minha profissão, seja de empregado ou seja dono do seu negócio. Diga, Senhor, me dê habilidade, me dê capacidade, me dê uma ideia, me dê uma estratégia. Peça para Deus. Aliás, o livro de Tiago diz, acho que Tiago capítulo 1, verso 5, Tiago fala assim, olha, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que vai te dar. Então peça para quem pode dar. Às vezes você está pedindo para quem não pode dar nada para você. Tem que pedir para o Todo-Poderoso. Pedir para Deus, oração, Senhor, me dê sabedoria. É o que nós precisamos, sabedoria para lidar com as situações da vida, com os conflitos, às vezes, que enfrentamos. Sabedoria, capacidade, habilidade, criatividade. Eu quero profetizar para você que está captando a revelação de hoje. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo te dê uma criatividade que você ainda não tem. Aliás,
Talvez você até tem, mas você não usou ainda. Eu acredito nisso, sabe? A gente já tem coisas dentro de nós, só que não está sendo utilizado. Sabe quando você compra um objeto, talvez ali pratos novos, copos, talheres, né? Você compra alguma coisa tipo assim, e você coloca lá guardadinho lá, e faz um ano que você comprou, e você fica assim, eu vou deixar guardadinho para usar quando tiver uma visita especial. Visita especial? Tudo bem, não tem problema pensar assim. Irmão, já usa hoje, irmão. Já usa domingo que vem, ou outro dia da semana, sei lá. Você está entendendo? Então, às vezes só comprei para ficar lá, uma hora eu vou usar. Irmão, eu sou assim. Eu ganho um presente, depende do que é o presente. Eu não vou falar, daqui um ano eu vou usar isso. Não, eu já tenho que, né? Eu já vou, já é meu, então vamos usar esse negócio aqui. É claro, cada caso é um caso, mas eu estou te ensinando a entender que dentro de você tem habilidades que ainda não foram utilizadas. Você tem dentro de você uma capacidade que Deus já plantou aí, mas ela não foi utilizada, ela está zerada ainda, irmão. Então, se você está enfrentando um desafio na vida, nesse momento, uma batalha, e é por quê? Porque eu creio que essa habilidade ela vai sair para fora, essa habilidade vai despertar dentro de você. Então, você já tem. Então, é por isso que eu usei a analogia de você comprar algo. Imagina você comprar um carro, é o sonho, você compra um carro, você quer que tenha um carro. Você compra, paga, você compra até à vista ali, tudo. Aí você põe na garagem e todo dia você olha pro carro, o carro bonito, o carro legal, ou não sei o quê. E fica lá um mês elogiando o carro e não usa o carro, meu irmão. A bateria vai pifar, vai começar a estragar o carro parado também estraga. Entendeu? É isso, então não tem sentido você ter algo e não usar. Ficar só para contemplar. É diferente de um vaso de decoração, uma flor. É outra coisa. Estou falando de coisas que são para serem usadas. Então, o que eu estou te ensinando? Que dentro de mim e dentro de você que está me ouvindo, você tem coisas dentro de você que ainda não foram utilizadas. Irmão. E eu creio que essa é a hora. Vai ter esse despertamento. Então, eu tenho orado justamente para mim mesmo e para vocês que nos recebem com tanto carinho aí, que haja esse despertamento. Pode ser um talento. Você tem um talento, só que esse talento não está sendo utilizado. Agora, penso eu que quando eu tenho um talento que Deus me deu, ele não está sendo utilizado, eu vou ficar frustrado. Então está cheio de gente frustrada porque elas estão esperando. Preste atenção que essa revelação veio agora. Estou inspirado, glória a Deus por isso. Tem pessoas que estão esperando, Deus vai preparar um ambiente, Deus vai preparar algo, aí eu vou entrar com o meu talento. Não, tem coisa na vida da gente que é nós que temos que preparar um ambiente. Tem coisa que é Deus, mas tem coisa que é nós, que eu chamo aqui atitude. Atitude. Tem gente que está, quando melhorar eu faço isso, quando eu melhorar eu faço isso, quando as coisas melhorarem. Amado, quem tem essa filosofia, então você não vai fazer nada, me desculpe. Você que fica jogando, quando melhorar eu vou semear uma semente financeira no Agindo Deus, quando melhorar eu vou em tal lugar. Amado, se você faz esses discursos todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, veja como é que está a tua vida. Entendeu? Claro, você tem que ter prudência. É outro assunto, né? Prudência. Jesus, ele fala assim que se você vai construir uma casa, ele diz assim, faça os cálculos, faça uma previsão do que você vai ter que gastar, investir naquela casa, para que você não comece a obra e pare, porque faltou recurso. Aí as pessoas passam e dizem, lá, começou e não terminou. Claro que esse ensinamento é um ensinamento de economia que ele estava dando, mas é um ensinamento também que ele estava falando sobre o discipulado. Ele diz, quem for me seguir, calcula primeiro, porque vai ser bom. Mas vai ter desafio. É isso que Jesus está ensinando. Entendeu? Às vezes, agora parou, deu uma pausa, mas de vez em quando eu recebia assim, pessoas falando assim, pastor, o que está acontecendo? Comecei a orar e parece que piorou. Pelo contrário, é porque você começou a orar, o inimigo espiritual não queria que você orasse. Porque quando você se conecta com Deus mesmo e pede a Deus em nome de Jesus, você vai mexer com o mundo espiritual. Por isso que existe essa batalha. O que o nosso inimigo espiritual quer? Que você não ouça a palavra de Deus, que você não ore, que você não seja cheio do Espírito Santo, que você se envolva nas distrações da vida e esqueça de cuidar da tua vida espiritual. É isso que ele quer.
as distrações, né? As distrações. Então é isso. Então pense com carinho aí e reveja aí como é que está a tua vida. Você que tem, eu sempre ensino isso aqui, você que tem que fazer um exame na tua vida. Você está com a memória boa? Você está funcionando direitinho aí? Então, você que faça uma análise da sua vida. Eu preciso avaliar a minha vida. Eu fiz uma avaliação da minha vida e vendo. Falei assim, eu acho que tem que melhorar aqui e ali. E Deus fala, Deus age, Deus cuida. E Deus conhece a tua vida, Deus conhece a minha vida. Ele sonda os nossos corações, Ele nos conhece. E a conclusão para a gente orar. Aí Jesus, Ele continua mais uma pergunta. E quanto ao vestuário, quer dizer, a vestimenta, né? Por que estáis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? É uma pergunta, ele termina. Homens de pequena fé? Então tem coisa que não flui? Dá a entender o quê? Pequena fé. Homens de pequena fé. Então vamos acreditar mais, gente, nos ensinamentos de Jesus. Sabe? Leia esses textos que eu passo aqui para você. Você deve ter uma Bíblia em casa, provavelmente. Se não tem, adquire uma Bíblia de papel. Uma Bíblia que você possa manuseá-la. Não fique restrito só à Bíblia da tecnologia. Né? Eu também tenho no celular, todo mundo tem hoje. Quem usa muito tecnologia, não é errado você ter uma Bíblia no aplicativo e usar. Eu uso também essa ferramenta. Mas eu não deixo a minha Bíblia de papel também. Eu gosto das duas. Entendeu? Leia a palavra, porque na Bíblia do papel você não vai ser distraído com outras coisas. Leia as palavras que Jesus ensina. Uma dica, se você está aprendendo com a gente, né? Você é um novato na fé, leia, por exemplo, os evangelhos, que é o que eu estou lendo aqui em Mateus 6. Leia com calma. Nem que você não entenda a princípio, ninguém entende tudo na hora. Mas o professor Espírito Santo vai fazer você entender o que você precisa entender. Entendeu? Então leia os salmos. Né? Leia os salmos. Eu estou fazendo uma série de reflexões que eu falo as pérolas de sabedoria, reflexões aí de no máximo 15 minutinhos, e elas estão todas no nosso canal no YouTube, do Agindo Deus Quem Impedirá. Estou numa lista, eu vou fazer até todos eles, acho que eu estou lá, nem cheguei no meio ainda, são 150 salmos, e toda semana está sendo lançado, e mesmo alguém que ouvir esse programa em outro dia, outro horário, por exemplo, vai no nosso canal no YouTube, você vai ver lá as reflexões lá. É coisa maravilhosa. Eu tenho aprendido, porque enquanto eu estou ensinando ali, eu também estou aprendendo. Deus está falando comigo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então é tremendo esse negócio. Isso fortalece a nossa fé, fortalece o nosso ânimo, porque a palavra de Deus é alimento para o nosso espírito. E quem não come da palavra de Deus fica fraco. Assim é uma comparação com alimento para o nosso físico. Se você não almoça, não janta, não come, no mínimo 2 ou 3 refeições, né, com equilíbrio aí no dia a dia, você precisa, a gente sabe disso. Fica sem comer um dia, 2, 3, 4, 5, 6, você vai ficar doente, vai ficar fraco. Assim é no campo espiritual, se você não se alimenta da palavra. Mas você tem que se alimentar de uma boa palavra, não de qualquer coisinha aí. Entendeu? A palavra. Ok? Leia a palavra, medite na palavra de Deus. E a conclusão é o seguinte, Jesus fala assim em Mateus 6,31, não andeis, pois, inquietos. Uma pessoa inquieta, né? Está ali, parece que desesperada, afobada, ansiosa. E quem fica com essa questão, ela fica sensível para um ataque do inimigo, porque ela vai se afastando de Deus. Ela está ansiosa, meu Deus, será que vai dar certo? E fica ali com aquela, fica apavorada. Mas Jesus está dizendo, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Aí ele fecha com o famoso versículo 33 de Mateus 6. Mas buscai primeiro o reino de Deus
e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Entendeu? Isso chama-se prioridade. Quando você prioriza de fato ouvir Deus e seguir as orientações de Deus, é prioridade. As demais coisas vão se encaixando no seu devido lugar. E ele faz o fechamento aqui. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal, ele diz. Então viva o hoje na sua plenitude e seja abençoado com esta palavra. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por esse banquete espiritual, por essas palavras que, Senhor, eu sei que tem muito mais coisas aqui nesse texto que poderíamos ter dito, falado, mas eu creio que o Senhor me inspirou para falar o necessário para esse momento, Pai. E eu oro em favor de todos os amados e amadas, queridos e queridas ouvintes do Brasil e do mundo, onde está chegando esta palavra, Senhor. Essa pessoa que está ouvindo, ela seja abençoada, ela seja curada das doenças, das enfermidades, ela seja cheia do Espírito Santo, ela receba renovo espiritual, fortalecimento espiritual, receba ânimo, receba uma unção de crescimento, de criatividade, de iniciativa. Espírito Santo, aviva o coração, a alma, o espírito desta pessoa, renove as forças deste homem e desta mulher, abençoando os nossos jovens, crianças, adolescentes, abençoando a mamãe grávida, a família, os casais. Deus Todo-Poderoso, em o nome de Jesus, que este povo seja abençoado, e esse povo acredite na tua palavra e ande guiado pela tua palavra, que é a nossa bússola, que é o nosso GPS espiritual. Esta palavra nos dá direção para que nós não venhamos sair do propósito, sair do caminho verdadeiro, que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Senhor, abençoa também a vida financeira dos teus filhos e filhas, dos ouvintes. Abençoa a vida financeira, o assalariado, o que vive de uma aposentadoria, abençoa aquele que vive de uma prebenda, que vive de um soldo, de um salário, de um prolabore. Deus, abençoa a vida econômica e financeira de cada ouvinte, meu Deus. Em nome de Jesus, tudo que o Senhor falou aqui conosco, de Mateus 6, do 25 ao 34, que o povo possa ter compreendido que fazendo a coisa certa, tendo prioridade no Senhor, o Senhor vai prosperar nas outras áreas, quando nós seguimos os teus passos, as tuas orientações. Senhor, abençoa também aqueles que, com amor, com carinho, com fé, têm sido uma coluna financeira no nosso ministério, agindo Deus quem impedirá. Quero agradecer, Deus, por todos que mês a mês têm ajudado. Aqueles que ajudam mensalmente, outros ajudam trimestralmente, outros semestralmente e alguns anualmente. O importante é que eles semeiam, Senhor. Abençoa cada agente de Deus, cada semeador, cada colaborador. Libera uma unção de crescimento e de prosperidade também na área das finanças, na área dos negócios. Deus, que hoje seja um dia de criatividade, que esse ouvinte venha fazer negócios, que ele venha ganhar o seu dinheiro honestamente e venha ganhar um dinheiro extra, meu Pai. Abençoa a conta bancária dessa pessoa, a conta corrente, conta salário, conta poupança. Abençoa a economia dele, abençoa aqueles que precisam, Senhor, urgentemente sair das dívidas, resolver umas pendências financeiras que às vezes está até tirando o sono dessa pessoa. Meu Deus e meu Pai, que o teu amor e misericórdia alcance a todos e essa pessoa tenha êxito e consiga ainda esses dias resolver essas questões financeiras. Que a bênção de Jeová Jiré, o Deus provedor, o Deus que multiplicou pães e peixes, o Deus que fez aparecer dinheiro na boca de um peixe, o Deus que multiplicou o azeite, multiplicou o óleo, multiplicou a farinha, que a bênção da abundância esteja no celeiro de cada um de vocês que me ouve neste momento. Abençoa os que me ouvem pelo rádio, pelas plataformas digitais e pelo nosso canal no YouTube. Libera, Pai, que esta palavra chegue para milhares de pessoas, vidas que precisam ouvir essa palavra e ouvir essa oração para serem edificadas e abençoadas. Abençoa a água que nós separamos, que após a oração se torne um remédio espiritual. Que a paz de Cristo reine no coração do povo. Em o nome de Jesus, amém e graças a Deus. Queridos, que você tenha um dia de excelência,
E fique sempre com a gente, lembrando que de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã, Agindo Deus, quem impedirá, aqui pela Rádio Manumbi AM de Curitiba e também no nosso canal no YouTube. Deus te abençoe ricamente! Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.